Oi, pessoal. Hoje eu vou ler Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 2. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando a gente vê no livro de João, nos 4 livros de João, falou que sempre, entre todos, veio primeiro João Batista, né? Entre todos os maiores dos homens nasceu João Batista. Ele veio para clamar no deserto a vinda do Filho do Homem. O trabalho de João Batista era o quê? Clamar: arrependei-vos e voltai para Deus. Ele estava falando o quê? Para as pessoas más perceberem seu pecado e voltarem para Jesus Cristo. Então, João Batista fez muito esse trabalho para as pessoas voltarem para Jesus. Então, em João Batista, ele batizou a Jesus. E ele, batizando a Jesus, ele falou que viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre essa terra. E o João Batista falou para Jesus Cristo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Mateus capítulo 11, que nós lemos hoje, João envia os seus discípulos e está falando: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando o João mandou seus discípulos para Jesus. Quando a gente escuta essa palavra, o João Batista ficando bastante tempo no cárcere, a gente pensa: será que ele ficou confuso, não mais acreditando que Jesus é aquele que havia de vir como Messias? Mas quando eu li a Bíblia, não foi isso que aconteceu. Então, no livro de João, o João Batista ele estava testemunhando como. Ele está falando que ele dava o seu batismo para que todas as pessoas que recebessem o batismo soubessem que depois dele está por vir o Messias. Então, quando João Batista ele batizou, ele sabia que existia já o Messias. Ele sabia exatamente que Jesus ia vir e ia batizar com o Espírito Santo. E em Mateus capítulo 11, o que João Batista está falando? Você vai para Jesus e pergunta: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E assim a gente pode ver que o João Batista está pensando: será que é ele, o Messias, ou é outro que vai vir, né? Quando a gente vê cuidadosamente a Bíblia, não é bem assim. Porque João, ele viu que o Espírito Santo já estava dentro de Jesus Cristo e que ele era exatamente o Filho de Deus.
E assim, por que ele mandou perguntar: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Porque o João Batista ele sabia que não muito depois ele morreria. E o João Batista, ele pensou nos seus discípulos. Aqueles discípulos que seguiam a João, o João pensou: o que será que vai acontecer com esses discípulos que me seguem depois da minha morte? E assim, esse João, ele decidiu com que os seus discípulos deviam seguir a Jesus. Por isso ele falou: eu vim só para anunciar o caminho do Senhor. Eu não sou a verdadeira luz. A verdadeira luz que veio para verdadeiramente iluminar nesse mundo, e ele é Jesus. E depois que João apresentou a Jesus, ainda tinham discípulos que seguiam a João. E esses discípulos que ainda seguiam a João, João desejava que eles começassem a seguir a Jesus. Porque João desejava com que os discípulos deixassem a ele e seguissem verdadeiramente a Jesus. João queria ensinar para os seus apóstolos quem era verdadeiramente Jesus Cristo. Por isso João falou para os seus discípulos: vocês vão e perguntem para Jesus: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Se não for, nós temos que esperar por outra pessoa. E assim, João mandou perguntar para Jesus. Então, os discípulos indo, eles devem ter querido saber: será que ele realmente é o verdadeiro Messias ou não? E os discípulos de João foram para Jesus. E os discípulos de João Batista foram para Jesus e perguntou: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus falou para os discípulos de João. E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Essa palavra já foi anunciada por Isaías no Antigo Testamento. Se Jesus Cristo vier, ele vai vir, o Messias, ele vai pregar o evangelho aos pobres. Então Jesus Cristo está mostrando exatamente que ele é aquele que está fazendo o trabalho de Messias. E os discípulos de João, vendo isso, podiam perceber: ele realmente é o Messias. E entre os discípulos de João Batista existia um discípulo chamado André. Esse discípulo André, ele era irmão de Pedro. Ele era discípulo de João. E desde então, escutando o que João falou, ele já não seguiu mais a João Batista, mas começou a seguir a Jesus. E André perguntou: Senhor, onde está o Senhor? Ele falou: vem e vê. E está falando: aqui já está chegado o tempo. E João e André, que era discípulo de João Batista, se tornou discípulo de Jesus. E André foi para Pedro e falou: olha, já veio o Messias, vem e vamos mostrá-lo. Então, o trabalho de João é fazer aparecer a Jesus Cristo. E depois que fez aparecer a Jesus Cristo, e por último, ele também
fez o trabalho dos apóstolos que seguiam a ele começarem a seguir a Jesus Cristo. É isso que está escrito em Mateus capítulo 11. Então, para nós fazermos o trabalho de Jesus Cristo, o João Batista, ele não fez outra coisa, mas ele foi enviado 6 meses antes que Jesus. Ele nasceu antes de Jesus, ele veio antes de Jesus e ele veio para anunciar sobre Jesus. João Batista falou: eu não sou a verdadeira luz. E ele falou que vai vir a luz que tem que vir para esse mundo. E João Batista fez com que os seus discípulos não seguissem a ele, mas que seguissem a Jesus. O que é importante? Que João fez com que as pessoas seguissem a Jesus e não a ele. Então, essa palavra, ela nos ensina uma coisa muito profunda. Tem vezes que nós apresentamos a Jesus Cristo para alguns irmãos. Mas os irmãos, quando eles escutam essa apresentação sobre Jesus, eles querem não só seguir a Jesus, mas querem se seguir também. Mas lendo Mateus capítulo 11, vendo como João Batista foi fiel ao trabalho de Deus, João Batista fez não que seguissem a ele, mas que seguissem a Jesus Cristo. Eu posso, com certeza, ensinar aos irmãos a vida espiritual que eu sei, a palavra que eu sei. Mas eu fui encarregado de uma pequena parte do trabalho de Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho. E muitas vezes eu desejo com que essas pessoas, elas mais do que eu, possam se aprofundar na conexão com Deus. Há mais de 40 anos atrás eu comecei a treinar os evangelistas para o Evangelho. E até hoje, muitas pessoas fazendo esse trabalho do Evangelho, eles se encontram com as pessoas e compartilham seus corações com essas pessoas. Pregando o Evangelho, o que eu falo que é mais importante para os pregadores de Evangelho? Para pregar o Evangelho, a primeira coisa para eles eles experimentaram bem menos a Jesus Cristo do que eu, eles sabem bem menos a palavra do que eu, mas escutando o que eles falam, o Jesus Cristo que eles experimentaram, o Jesus Cristo que eles viram, o Jesus Cristo que estava na vida deles, eles podem testemunhar sobre isso, mas sabe o que é mais importante? Você escutando sobre isso, você pode simplesmente aceitar Jesus Cristo, mas quando a gente fala um pouco mais profundamente, dentre os estudantes, eles recebem treinamento por um mês, por um ano, por 2 anos, o mesmo treinamento. Mas, mesmo recebendo o mesmo treinamento, não são todos os estudantes que são iguais. E tem vezes que tem sessões de estudantes que eles ficam bem espirituais e tem vezes que não é bom. E quando os seminaristas estão juntos, eles não somente são influenciados, mas para os seus alunos também eles influenciam a eles. Tem alguns alunos que são mal influenciados. Eles escutam do seu jeito, vivem conforme o seu método e querem viver da sua própria forma. E assim, esse tipo de estudante de má influência, ele acaba influenciando as pessoas ao seu redor. Quando eu falo, os estudantes escutam o que eu estou falando. E depois, depois eles viram e vivem uma outra vida.
Esses tipos de estudante dão que tipo de influência? Vivendo pelo Senhor, se aproximando do Senhor, mesmo que eles queiram estar com o Senhor, mas pelo contrário, tem muitas pessoas que querem fluir pelo lado da carne. Enquanto estiverem aqui no seminário, eles seguem menos a carne quando estão no seminário. Então, quando escutam a palavra, finge que escutam a palavra, e se eles agirem pela carne, não somente ele quer seguir pela carne, mas todas as outras pessoas também têm essa vontade de seguir pela carne. Mas eu pressionando esse coração de querer viver pela carne, e vendo o meu colega que ele também está vivendo pela carne, surge um coração em mim de também querer viver pela carne. Então, esse tipo de pessoa vem para o seminário, ele acaba influenciando muito mal as outras pessoas. E tem pessoas que não sabem dessa sua pessoa porque não pensam profundamente. Mas tem outras pessoas que podem influenciar de outra forma. Eu realmente olhando ao Senhor, não querendo seguir a cobiça e a vontade da carne, orando por causa dessa cobiça da carne e recebendo a graça, se eu me libertar a cada momento desse desejo da carne, embora eu não enxergue com os meus olhos, mas isso influencia muito aos outros estudantes. Então, eu fazendo esse trabalho do evangelho, depois de algum tempo passando, tem alguns estudantes que ficam muito espirituais, mas pelo contrário, tem alguns estudantes que acabam fluindo pela carne. Quando eu olho para o meu passado, quando as pessoas receberam treinamento, naquele tempo teve aquele estudante. Esse estudante ele influenciou muito espiritualmente aos outros estudantes. Ele aprendeu a fé abandonando o seu pensamento e a sua carne. E eu pude ver naquele estudante aquela forma dele lutar contra a carne e ele, pela graça de Deus, conseguir vencer a sua vontade da carne. Embora sejam os mesmos estudantes, mas tem estudantes que dão uma boa influência no seminário e tem estudantes que dão má influência. É a mesma coisa dentro da igreja. Tem alguns irmãos que dão uma boa influência para os outros irmãos. Por meio de um irmão assim, muitas pessoas ao redor podem ser conduzidas espiritualmente. Mas, pelo contrário, outros estudantes, tem alguns estudantes que dão uma má influência. Mas vendo João Batista, as pessoas tinham cobiça quanto ao dinheiro, as pessoas tinham cobiça quanto à posição, as pessoas tinham cobiça quanto a uma boa vida. Mas tinha uma outra coisa. Também as pessoas têm um coração de querer que as outras pessoas sigam a si. E no final tem muitas pessoas que acabam dando uma má influência. Mas João Batista, ele estava preso no cárcere. Ele não sabia quando seria bem o dia da sua morte. E muitos discípulos devem ter partido de João Batista. Mas João Batista ainda tinha alguns discípulos. E esses discípulos seguiram a João até o fim. E eles estavam realmente fazendo as coisas pelo João Batista, mesmo ele estando no cárcere. E ele desejava com que eles estivessem próximos a ele. Mas João Batista não teve esse tipo de coração. Mesmo estando na prisão, ele pensou: por que Deus me fez ir para a prisão?
Ah, se eles ficarem olhando para mim, vai ser menor o olho para enxergar Jesus Cristo. Então, para que as pessoas não olhem para mim, mas olhem para Jesus Cristo, não deixou mais com que eles viessem para a prisão. Então, esses últimos discípulos que me restam, eles têm que olhar para Jesus Cristo, têm que se direcionar para Jesus Cristo. João Batista pensou dessa forma. E assim ele chamou os seus discípulos e mandou eles irem procurar por Jesus o Nazareno. E mandou perguntar o quê? És tu aquele que estava para vir? Você realmente é aquele Messias? Ou se não, existe um outro Messias que nós temos que esperar que não seja o Senhor? João Batista mandou ir perguntar isso para Jesus. Então, os discípulos não sabiam muito bem o coração de João. E eles foram para Jesus. Ah, e o nosso mestre João mandou a gente vir fazer uma pergunta para o Senhor. O que ele mandou perguntar? És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Ele mandou perguntar. Jesus Cristo, ele respondeu o quê? E Jesus disse-lhe, ide anunciar a João que estáis ouvindo e vendo. O que Jesus estava fazendo naquele trabalho? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Esse era o trabalho que Jesus Cristo fazia. Ele está falando que aos pobres está sendo pregado o evangelho. Naquele tempo, os discípulos de João fizeram o quê? Ah, ele é o verdadeiro Messias. Ah, então nós não temos que seguir a João, mas sim ao Messias. E assim, os discípulos não seguiram mais a João Batista, mas começaram a seguir a Jesus. Se as pessoas realmente quiserem viver pelo Evangelho, elas, se tiverem cobiça pelo dinheiro, elas não têm como puramente pregar o Evangelho. Porque a pessoa, ela tem cobiça nas coisas materiais, e isso bloqueia com que ela viva puramente pelo Evangelho. Então, se as pessoas se satisfazerem e ficarem felizes em me seguir, então a gente pode dizer que esse é o charme daquela pessoa, né? E nós nos tornando verdadeiros servos de Deus. Eu viver bem, eu ser respeitado pelas outras pessoas. Não pensem nessas coisas. Mas vocês se depositando para Jesus Cristo. A gente tem que desejar que realmente Jesus Cristo é quem seja glorificado e louvado. Mas muitas pessoas querem fazer o trabalho de Jesus Cristo e também querem ser glorificados. Eu sirvo a Jesus, mas eu também quero ter uma boa posição, eu também quero ter abundância, eu também quero ter uma folga. As pessoas desejam ter esse tipo de vida. Mas João Batista não foi assim. No final, João Batista não sabia quando ele morreria no cárcere. Embora eles tenham que seguir a Jesus Cristo, ele também podia ter o coração de querer se servir. Já que eu estou na prisão, então vocês que estão aí fora me ajudem. Eu não posso fazer outra coisa. Então vocês orem por mim. João Batista podia a qualquer momento ter esse tipo de coração, mas conforme a Bíblia, ele realmente era uma pessoa de Deus. E aqueles últimos discípulos que o seguiam, ele fez ir para Jesus Cristo.
E esses discípulos indo para Jesus Cristo começaram a seguir a Jesus Cristo. E um dentre eles é o André. André seguia João Batista, mas depois ele começou a seguir a Jesus Cristo. E André falou para Pedro sobre Jesus. E a gente pode ver a vontade de Deus se concretizando, se realizando. Mas as pessoas, por causa da sua pessoa, muitas vezes acabam destruindo o trabalho de Deus por causa da sua pessoa. Porque elas precisam de dinheiro, porque elas precisam disso, precisam daquilo. E com essas coisas, não tem que viver por si mesma, mas com essas coisas tem que viver por Jesus Cristo. Tem que colocar até a sua própria pessoa no fogo por Jesus Cristo. Mas hoje em dia tem muitas pessoas que não são assim. Elas querem servir ao Senhor por si mesma. Elas querem servir ao Senhor pela sua vontade. Elas querem servir ao Evangelho pela sua própria pessoa. Essas pessoas são bem diferentes de João Batista, que colocou sua pessoa no fogo por Jesus. E nessa parte de Mateus, Mateus apresentou essa parte de João Batista. Ele falou para os seus discípulos: vai e pergunta para Jesus: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Se os discípulos fossem perguntar para Jesus, os discípulos de João, eles poderiam descobrir que Jesus realmente era o verdadeiro Messias. E por meio de Jesus Cristo, eles poderiam receber bênção e graça. João Batista estava conduzindo eles dessa forma. E Mateus descobriu essa verdade, por isso ele escreveu isso no livro de Mateus. Esse coração de João Batista que está escrito no livro de Mateus também, que esse coração possa estar em nós. Nos encontramos na próxima. Até logo.